Pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, gente, hoje a gente vai tratar de química orgânica, né? Eu trouxe aqui algumas coisas de compostos orgânicos, algumas reações orgânicas para a gente tratar. E o título da aula é Revisão Enem, só que, na verdade, a gente não vai fazer bem uma revisão. A gente vai passar algumas técnicas, né, de como que a gente vai resolver essas questões, e também a gente analisar como é que é o perfil dessas questões de química orgânica, né, que envolvam hidrocarbonetos, álcoois, ácido carboxílico, enfim, compostos orgânicos em geral, e como é que é o perfil dessas questões de reações orgânicas, né? E então, assim, além disso, eu também trouxe algumas coisinhas, alguns detalhezinhos que às vezes a gente pode até acertar que cai no Enem. Então, também é uma aula que pode servir como se fosse uma aula de véspera, né? Para esse processo seletivo que é o Enem. Ok? Então, vamos lá, gente. Primeiramente, eu trouxe aqui para a gente tratar de alguns compostos orgânicos, né? Eu quero falar aqui primeiro dos hidrocarbonetos. Sobre esses hidrocarbonetos, né? O que a gente tem? O que define o hidrocarboneto? Bom, primeiro, o hidrocarboneto ele é um composto orgânico em que na sua molécula vai ser composto só por carbono e hidrogênio. Então, se eu tiver um composto orgânico que só tem carbono e hidrogênio, ele vai ser um hidrocarboneto. Tá vendo? O nome já fala, né? Tem hidrogênio e tem carbono, certo? E por que é interessante eu já trazer esse composto orgânico em específico? Porque a gente sabe que o Enem ele tem essa tendência de contextualização, né? Ou seja, trazer o conteúdo que a gente estuda em sala de aula, que a gente vê nos livros, né? Para a prova, né? E esse conteúdo também trazer com alguma coisa que é do nosso cotidiano, né? Então, muitas vezes a questão vai fazer lá, vai contextualizar com o nosso cotidiano, né? E vai trazer ali coisas do nosso dia a dia. Por exemplo, o gás de cozinha, no gás de cozinha, um dos seus componentes principais é o butano. E o butano é exatamente essa molécula aqui, que é um hidrocarboneto, certinho? Então veja bem, gente, butano. Vamos relembrar um pouquinho sobre nomenclatura de hidrocarbonetos e de compostos orgânicos em geral. Por que butano? Porque but ele indica que a molécula tem 4 carbonos na sua cadeia principal, né? Se fosse um carbono, era o que? Met, né? Met. Se for 2 carbonos, é et. Ixi, está bem ruim aqui esse teclado aqui. Et. Se for 3 carbonos, prop. Se for 4 carbonos, but. Se for 5 carbonos, pente, e por aí vai. Tá certo, gente? Então, butano, beleza? Então, butano tá indicando o but, ele indica que é uma estrutura com 4 carbonos na sua cadeia principal. Então, a gente vê aqui, é um hidrocarboneto com 4 carbonos. Tá certo? Então, qual que é o nome desse hidrocarboneto aqui, Vou desenhar aqui certinho. Qual que é o nome desse hidrocarboneto aqui, Ele é um hidrocarboneto que na sua cadeia principal eu tenho 3 carbonos. Qual que é o nome dele? Propano. Tá certo, gente? Se fosse com 2, etano. Se fosse com 5, pentano. E por aí vai. Tá certo? Então agora eu trouxe aqui algumas características dos hidrocarbonetos que a gente pode generalizar eles, tá certo? Primeiro, são moléculas apolares. Por que uma molécula polar? Isso aqui indica uma característica muito importante da molécula, porque se a gente sabendo se ela é polar ou apolar, a gente já consegue correlacionar com a parte de solubilidade, tá certo? Por que ela é uma molécula apolar? Porque eu não formo polos ali na molécula, né? Então, ou seja, eu tenho uma molécula que ela tende a ser homogênea, né? Como é que é uma forma da gente analisar isso assim, bem para vocês entenderem, né? Por exemplo, aqui, eu traço aqui bem no meio da molécula, certo? Então, eu vejo que esse polo aqui
e esse polo aqui são semelhantes. Então, as suas forças aqui dentro da molécula, as forças dentro da molécula, elas vão se anulando ali, os vetores vão se anulando, certo? Se a gente for um pouco mais específico do que isso, a gente pode olhar também as ligações aqui dentro da molécula, certo? E a gente vê aqui que a ligação carbono-hidrogênio, ela é uma ligação que ela não é igual como a do carbono para o do carbono, só que ela tem uma baixa polaridade, né? Então note, hidrocarbonetos são, por via de regra, compostos apolares. Deixa eu te dar um exemplo aqui de um composto polar que a gente vai até citar. Por exemplo, se eu pegar aqui uma molécula aqui, ó, CH3, desculpa, aqui é CH2, C dupla O, OH. Se eu traçar aqui no meio da molécula, tá vendo que esse lado aqui é diferente desse? Então as forças que vão atuar aqui é diferente da força do outro lado. Então eu vou ter que polos diferentes, certo? Então, gente, são moléculas apolares, certo? Molécula apolar faz qual tipo de interação intermolecular? De polo instantâneo, de polo induzido, certo? Qual que é? Vamos debatendo. Então vamos lá, vamos analisar. Então, ó, se eu falo aqui que é de polo instantâneo, de polo induzido, certo? O que é isso? Isso aqui é um tipo de força intermolecular. Então é entre as moléculas. Deixa eu apagar aqui. O que é uma ligação intermolecular? Quer dizer que eu tenho uma molécula aqui e uma molécula aqui e uma molécula aqui. É a ligação, é a interação entre essas moléculas, certo? Então, se eu falo de dipolo instantâneo e dipolo induzido, é no mesmo nível de eu falar de ligação covalente, de ligação iônica? Não, porque quando eu falo de interação intermolecular, eu estou falando de coisa que é entre as moléculas e não dentro da molécula. Ok, gente? Então, gente, como eu tinha dito, se eu falei que a molécula é apolar, eu já mato a questão da solubilidade. Por quê? Apolar se dissolve em apolar e polar se dissolve em polar. Então, apolar não dissolve em moléculas polares. E a água, a gente sabe que ela é uma molécula polar. Então, os hidrocarbonetos são praticamente insolúveis em água. Tá certo, gente? Então, características aqui para a gente analisar que às vezes pode cair na prova. Por exemplo, vai ter uma questão lá que vai dar para a gente lá vários compostos orgânicos, várias estruturas. Aí vai perguntar, quais dessas moléculas são solúveis em água? Você sabe que o hidrocarboneto não é. Por quê? Porque ele é uma molécula apolar. Então, hipoteticamente, numa questão dessa, o que você vai procurar nas alternativas? Um composto orgânico que tenha característica polar. Ok? Ó, os hidrocarbonetos formados apenas por ligações simples são poucos reativos, mas hidrocarbonetos com ligações duplas e triplas já possuem reatividade, certo? Isso aqui é uma observação que eu coloquei, tá vendo? Ó? Então, esses hidrocarbonetos, ó, eles podem ser tanto hidrocarbonetos que só fazem ligação simples, quanto hidrocarbonetos que tenham ligações duplas e triplas, né? Deixa eu te dar um exemplo aqui de um hidrocarboneto que tem uma ligação dupla, vamos lá. O CH3, CH2, desculpa, aqui é CH e aqui é CH2, então não tem esse 2 aqui é CH. Tá vendo? É um hidrocarboneto que tem uma dupla ligação, certo? No caso desse daqui, ele é o propeno. Ele indica que eu tenho uma dupla ligação. Só ligação simples. Quer dizer que eu tenho uma ligação tripla. Por exemplo, se eu disser nesse composto aqui, ó, um composto que faz essa tripla ligação, qual que é o nome dele? Esse aqui é o etino, né? Se fosse H2C dupla CH2, qual composto que é esse? Ele é o eteno. E se for aqui, ó, só ligações simples, o etano, tá certo? Então, gente, questão de reatividade. Eu acho que isso aqui, às vezes,
pode não cair, mas eu coloquei isso aqui justamente para a gente falar de nomenclatura em relação ao tipo de ligação que ocorre dentro da cadeia. Então, se é tripla, a gente vai ter o IN, se é dupla, o EN, e se é apenas simples, o AN. Tá certo, gente? E por que essa questão da reatividade? Isso daqui é porque essas ligações triplas e duplas, elas não são tão estáveis quanto as ligações simples, então elas tendem a reagir. Tá joia, gente? Então vamos lá, ó. Vamos falar aqui rapidinho dos álcoois e dos ácidos carboxílicos. O álcool, primeiramente, quando que eu vou identificar um álcool na estrutura? É justamente por essa hidroxila aqui, ó, né, que é o OH. Então esse OH aqui na cadeia vai indicar que é a função álcool, ok? Eu trouxe aqui ó, o álcool metílico e o álcool isopropílico, ok? Diferentemente dos hidrocarbonetos, os álcools eles são moléculas polares, né? Então formam polos dentro da molécula, tá vendo? Aqui eu tenho uma estrutura que é polar, né? Se eu traçar aqui no meio aqui da estrutura, tá vendo? São forças diferentes que atuam aqui, ok? Então, ó, vamos. O que eu escrevi aqui? Ó, as moléculas realizam ligações de hidrogênio, pontes de hidrogênio, né? Ponte de hidrogênio é o quê? É ligação intramolecular ou intermolecular? É intermolecular, certo? Quando eu falar de polo induzido, quando eu falar de polo, íon de polo, ponte de hidrogênio, eu estou falando de interação intermolecular. Então, é entre moléculas, ok? E não dentro da molécula. Então, as moléculas realizam ligações de hidrogênio. Isso daqui já diz um pouco sobre o ponto de fusão e de ebulição. Esses compostos aqui, ó, que faz ligações de hidrogênio, já possuem ponto de ebulição muito maior do que dos hidrocarbonetos, que fazem ali interações DI, certo? De polo induzido, de polo instantâneo. Opa, deu uma embaraçada aqui. Mas então, gente, o tipo de ligação, o tipo de interação intermolecular diz muito sobre o ponto de ebulição da substância. A gente vai falar de uma questão sobre isso, certo? Então, como eu tinha dito, se os álcoois são polar, então quer dizer que eles dissolvem em água. Por quê? Porque o polar é semelhante, dissolve semelhante. Então, como a água é polar, os álcoois também são polar, então eles dissolvem. E aqui, ó, eu coloquei uma observação. Ó, possuem solubilidade em água, principalmente os álcoois de cadeia carbônica curta, né? Por quê, gente? Então, vamos lá. Se a gente pegar esse álcool aqui, ó, CH2OH, isso aqui é o álcool, vamos lá, 2 carbonos, et. Então, é o álcool etílico. E se eu pegar... eu vou desenhar aqui, mas vocês vão entender, ó. E se eu pegar esse álcool aqui que tem uma cadeia gigante, né? E depois ele vai ter lá o grupamento hidroxila, tá vendo que eu vou ter uma predominância de hidrocarbonetos aqui muito grande? E o que isso daqui significa? Significa que eu vou dar um caráter apolar para a minha molécula, certo? Então, quanto maior a cadeia do álcool, a cadeia carbônica do álcool, menor a sua solubilidade. Por quê? Menos vai ser o caráter polar da molécula. Tá joia, gente? E aqui eu trouxe os ácidos carboxílicos. Como é que a gente identifica? É a hidroxila ligada a carbonila. O que é carbonila? É esse C-O aqui. Então, quando eu tenho hidroxila ligada a carbonila, eu tenho os ácidos carboxílicos. Então, tá aqui o ácido metanóico, né? E o ácido etanóico. Met porque é um carbono, et porque é 2 carbonos, né, na cadeia principal. Então, o que é o ácido carboxílico? É a hidroxila ligada a carbonila, que é o C-O. O álcool é a hidroxila ligada a um carbono que faz ligações simples. Joia, gente? Então, vamos aqui, ó. Então, eu trouxe aqui aminas e amidas, né? Qual que é a diferença de amina e amida? Amina, eu vou ter o grupamento ligado ao carbono que faz ligações simples, certo? Já a amida, eu vou ter o radical ligado à carbonila. Tá certo, gente? E, primeiro, então, com esse slide, a gente aprendeu a diferenciar o que é uma amina de uma amida. Lembra que a amida é o radical ligado ao C-O, ok? E vamos aprender a diferenciar o que é uma amina primária
de uma amina secundária e de uma amina terciária? A amina primária é quando o radical ele está ligado a apenas um carbono. Então, essa daqui é uma amina primária. A amina secundária é quando o radical está ligado a 2 carbonos. Então, isso daqui é uma amina secundária, certo? O que é uma amina terciária? É quando o radical está ligado a 3 carbonos. Então, isso daqui é uma amina terciária, tá certo? Vamos falar mais um pouquinho? Aminas, que isso aqui veja bem, elas têm característica básica, né? A gente vai ver, na verdade, a amônia ela tem característica básica. E essas substâncias, essas aminas, elas são derivadas da amônia, tá, joia? Então, o que a gente tem que falar aqui que tem característica básica, né? Lembrando, vamos lá, vamos fazer essa interdisciplinaridade dentro da ciência da química. Característica básica, o que é? Quando o pH ele é maior que 7, certo? Se é um composto ácido, é o pH menor que 7, tudo bem? Então vamos lá, gente, vamos passar aqui, ó. Já vamos para as questões já. Os hidrocarbonetos são moléculas orgânicas com uma série de aplicações industriais. Por exemplo, eles estão presentes em grande quantidade nas diversas frações do petróleo e normalmente são separados por destilação fracionada, com base em suas temperaturas de ebulição. O quadro apresenta as principais frações obtidas na destilação do petróleo em diferentes faixas de temperatura. Na fração 4, a separação dos compostos ocorre em temperaturas mais elevadas. Por quê? Pessoal, eu tinha citado isso quando eu fui falar de álcool, né? Que eles fazem ali ligações de hidrogênio. Mas veja, aqui a gente está falando só de hidrocarboneto. Gente, quando eu falo de temperatura de ebulição, eu tenho que entender que eu estou falando de interação intermolecular. Então, o que significa? Que se eu pegar aqui, ó, várias moléculas, quanto mais forte as interações entre as moléculas, mais difícil vai ser de romper essa ligação e de afastá-las, né? Porque se a gente pega, por exemplo, aqui, ó, uma molécula no estado líquido, se eu quero passar ela para o estado gasoso, o que eu vou ter que fazer? No estado gasoso eu vou quebrar ligações, porque elas vão estar bem distantes, certo? Então, quando eu rompo essas interações intermoleculares, eu consigo passar para o estado gasoso, que no caso aqui é o processo de ebulição, ok? Então, gente, o que determina a temperatura de ebulição quando eu for analisar compostos orgânicos? O que determina isso é as forças intermoleculares, certo? E se a gente for falar aqui, como é só hidrocarbonetos, o que vai demandar aqui? O que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, que quanto maior a cadeia, né? Estou desenhando aqui 2 compostos. Quanto maior a cadeia, maior vai ser a aderência, né, dessas moléculas aqui. Então, se eu pegar aqui, ó, essa cadeia aqui gigante, ó, gigante entre aspas, existem cadeias muito grandes, né? Mas vocês vão entender. Note que eu estou desenhando aqui uma cadeia maior, ó. Note que a interação dessa cadeia, ela é muito mais intensa porque ela é uma cadeia muito mais comprida, tá vendo? Então, por isso que quanto maior tá sendo a cadeia, que a gente vai analisar aqui a tabela, ó, quanto maior a cadeia, o número de carbonos aqui desses hidrocarbonetos, tá aumentando a temperatura aqui de ebulição, tá certo? Então, a gente vê aqui na faixa 4, ó, que é onde tem o maior número de carbonos, então, ou seja, é quando a cadeia carbônica é maior, eu tenho uma faixa de temperatura muito elevada para me conseguir fazer com que o produto, que no caso é o óleo diesel, ele sofra o processo de ebulição, tá certo? O que determina isso? Determina que quanto mais comprida a cadeia, maior é as forças entre suas moléculas. Então, quanto maior o número de carbonos na cadeia, mais forte vai ser a interação, né? E mais difícil vai ser separar essas moléculas. Por quê? Porque as forças intermoleculares são
mais fortes, as moléculas estão mais unidas, tá certo? Então vamos ver o que a gente acha aqui nas alternativas, ó. Suas densidades são maiores? Não, a densidade não vai determinar aqui a questão da ebulição, certo? O número de ramificações é maior? Não. Às vezes a ramificação ela pode até afetar no processo aqui da interação. Por quê? Porque se eu pegar aqui uma molécula aqui sem ramificação, ó, note que o encaixe das moléculas é mais fácil. Se eu pegar aqui, por exemplo, essa molécula, ó, essa molécula aqui, ó, como é que vai ser um encaixe entre essas duas moléculas? Tá vendo? Se eu repetir uma dessa aqui, ó, por exemplo, ó, como é que vai ser o encaixe? As moléculas não se encaixam, então as forças intermoleculares são muito fracas, então ramificação é ruim. Quanto mais ramificação, pior vai ser a força intermolecular, mais fraca, certo? Sua solubilidade no petróleo é maior? Não. A questão de solubilidade não interfere aqui na temperatura de ebulição. As forças intermoleculares são mais intensas, exatamente. Quanto mais comprida é a cadeia, melhor vai ser o encaixe entre essas moléculas. Então, maior vai ser a força entre as moléculas. A cadeia carbônica é mais difícil de ser quebrada. Não, essa cadeia não vai ser quebrada. A cadeia não vai ser quebrada. Isso aqui a ebulição não é uma reação química, é uma reação, um fenômeno físico. Então, em fenômeno físico, não tem reação química. Para me quebrar uma cadeia carbônica, eu tenho que ter reação química, certo? E não é quebrada. O que é quebrado é as forças intermoleculares, ok? Então, aqui a gente fica com a letra D. D de dado e de dinossauro. Vamos aqui agora. Aqui a gente vai tratar de algumas substâncias, de alguns compostos, né, algumas funções. E a gente vai ver interessante aqui a questão da diferenciação do enol, do álcool e do fenol. Vamos lá. A curcumina, substância encontrada no pó amarelo alaranjado extraído da raiz da cúrcuma ou açafrão da Índia, aparentemente pode ajudar a combater vários tipos de câncer, o mal de Parkinson e o de Alzheimer, e até mesmo retardar o envelhecimento. Usada há 4 milênios por algumas culturas orientais, apenas nos últimos anos passou a ser investigada pela ciência ocidental. Na estrutura da curcumina, identificam-se grupos característicos das funções. Aqui já veio marcado o gabarito, porque esse aqui é do Enem PPL. E lá está disponível só com o gabarito já marcado. Enfim, então trata da gente encontrar função orgânica. Então vamos achar as funções orgânicas aqui. Primeiramente, o que é isso daqui, ó, que está em comum aqui, ó? Vamos desenhar aqui o que é isso. Isso daqui é o seguinte, ó, é um oxigênio e um radical metil. Esse grupamento aqui, ele é característico da função éter. Éter, então isso daqui é um éter. Então, éter tem aqui. Então, tem éter aqui e tem éter aqui. Certo? Qual função que é aqui? Isso aqui é um álcool? Não. Aqui que eu vou falar para vocês, ó. Álcool é diferente de enol, que é diferente de fenol. Por mais que todas sejam funções características por ter hidroxila ligada à cadeia, por conta da característica do carbono que a hidroxila vai estar ligada, vão ser funções orgânicas diferentes. Como é que é esse hidroxila ligado num anelzinho aromático? É o fenol. Então, o fenol é quando eu tenho a hidroxila ligada no anel aromático. Ok? E o enol? O enol é essa daqui, ó, é quando eu tenho a hidroxila ligada num carbono que está fazendo uma ligação dupla. Então, o enol é quando eu tenho aqui um carbono que faz uma dupla. Ixi, foi diferente de um carbono. Né? É um carbono que faz uma dupla e eu tenho hidroxila ligado nele. Então, esse daqui é o enol. Certo? Então, aqui eu tenho fenol. Fenol. Aqui eu tenho um fenol. Certo? E qual função orgânica que é essa daqui? Isso aqui é acetona.
né, que é a carbonila aqui, C-O. Então, aqui é a cetona. Então, vamos para as alternativas. Éter e álcool. Não, a gente tem o éter, mas não temos o álcool. As hidroxilas que a gente tem aqui é a hidroxila do fenol e do enol, certo? Éter e fenol. Sim, a gente tem 2 éter e 2 fenol aqui. Então, gabarito letra B de bola. Éster e fenol. Fenol a gente tem, mas o éster não. Éster, vamos lembrar aqui, o éster é o C. Ixi, vou buscar isso aqui. Éster é o C, dupla O, C. Isso daqui é o éster, certo? Aldeído e enol. Enol a gente tem, né? Que é a hidroxila ligada ao carbono que faz uma ligação dupla. Agora o aldeído a gente não tem. O aldeído é o quê? É o C dupla O H. Certo? Aldeído e éster. A gente não tem aldeído e nem éster. Certo? Gente, uma característica aqui importante desse enol. Esse enol, ele é um composto muito instável, certo? Por quê? Quando eu tenho aqui essa hidroxila aqui, ó, e com essa dupla aqui, essa hidroxila, esse hidrogênio, ele tende a vir aqui romper essa ligação e tá formando uma dupla ligação aqui, ó, e virar cetona, certo? Esse processo aqui é chamado de tautomeria. Então, tautomerismo cetoenólico. Então, ou seja, uma cetona sendo originada por um enol. Ok? Então, agora vamos falar um pouquinho de reações orgânicas. Gente, reações orgânicas é um tema, assim, bastante complicado, viu? E, então, sem muita neuro, só vamos comentar aqui que são as mais importantes, né? E as mais recorrentes aí que pode cair para vocês. Então, primeiro, como a gente está tratando de função orgânica, vamos analisar. Qual função orgânica que é essa daqui? C-O-H. Eu tinha falado lá. Isso daqui é um ácido carboxílico, certo? E a hidroxila ligada a um radical é um álcool, certo? É um álcool, ok? E aqui, ó, qual função é essa? Acabei de falar. C-O com radical é o éster. É o éster, certo? E aqui é a água. Qual reação que quando eu reajo um ácido carboxílico com um álcool e formo éster mais água? Essa reação é chamada de esterificação, ok? Vamos aqui na outra, ó. Eu vou ter aqui qual que é essa, ó? C-O é um éster, certo? E qual que é essa daqui? É um álcool. E qual que é essa daqui de baixo? Note que é a mesma coisa, ó, é a mesma função. Eu tenho outro éster, vou colocar aqui E'. E note aqui também eu tenho outro álcool, vou colocar A'. Qual é a reação que quando eu reajo éster com álcool forma um éster diferente e um álcool diferente? É chamada de transesterificação, ok? Então tá aqui, gente, eu coloquei, ó. A esterificação, ela é quando um ácido carboxílico reage com álcool dando origem a um éster e mais água. E a transesterificação é quando o éster reage com o álcool e forma outro éster e outro álcool. Ok, gente? Essa daqui é uma reação bem característica, né? É a reação onde eu vou estar produzindo sabão. Então, o nome dela, saponificação, reação de saponificação. Vamos achar a função orgânica? Estou vendo aqui álcool, né? Tá vendo a terminação ol, glicerol. Esse é o glicerol. Então, eu tenho aqui álcool, né? E aqui eu tenho um éster, tá vendo? C-O. Então, eu tenho um triéster de ácido graxo e glicerol. Tá joia? Então, que no caso é óleo e gordura. Então, quando eu tenho óleo e gordura e eu coloco em meio básico, por quê? Isso daqui é a soda cáustica, né? O hidróxido de sódio. O hidróxido de sódio ele tem caráter altamente básico. Ele é uma base forte, certo? Então, quando eu faço a hidrólise básica de óleo e gordura, dá origem ao sabão. Se tiver alguma reaçãozinha lá assim que você não está vendo direito, mas você está vendo que é óleo dando origem a sabão em meio básico, o que é? É a saponificação, ok? Como eu falei aqui de base, vamos lembrar aqui,
As bases aqui, ó, NaOH, certo? Base forte, 1A e 2A, e exceto berílio e magnésio, certo? E base forte, né? Base, lembrando, são substâncias, né, que tendem a liberar a hidroxila. E a hidroxila em um meio aquoso, né, vai fazer com que o pH aumente, né? Então o pH vai ser maior que 7 quando eu coloco base em meio aquoso, tá certo, gente? Então é isso, gente. Então note aqui, ó, quando eu tenho óleo e gordura em meio básico e eu faço a hidrólise, eu vou estar formando sabão e liberando esse álcool aqui que é o glicerol, um poliálcool. Tá joia, gente? Sabão, então quando eu falo de sabão, o que ele é? Ele é um sal de ácido graxo, né? Lembra aqui, ó, cadeia longa, cadeia muito longa. E olha aqui que interessante. O sabão, ele é uma estrutura, ó, que... Vamos reproduzir esse composto aqui, ó. Ele é uma estrutura, tá falando aqui embaixo, ó, que R1, R2, R3 é longo. Então eu tenho uma cadeia longa, muito longa. E quando eu chego lá no final da cadeia, eu tenho C, dupla O e o sódio. Note aqui que eu tenho uma parte da molécula muito apolar e uma parte que é polar. Então por isso que o sabão ele tem essa característica, né? Ele é utilizado para limpeza, ele limpa tanto coisa que é polar quanto coisa que é apolar. Tá joia? Então vamos fazer aqui as questões. Vamos lá. Uma das técnicas de reciclagem química do polímero PET, politereftalato de etileno, gera o tereftalato de metila e o etanodiol, conforme o esquema de reação, e ocorre por meio de uma reação de transesterificação. Gente, vocês lembram que eu falei ali? O que é transesterificação? É quando um éster mais um álcool forma o quê? Um éster e outro álcool, né? Tá aqui, ó. Transesterificação é éster mais álcool formando éster mais álcool. Tá certo? Então, vamos lá, ó. O composto A, ele pergunta então qual que é o composto A, representado no esquema da reação é o... Então, vamos lá, ó. Vamos confirmar aqui se é mesmo a transesterificação. Vamos ver, ó. Isso daqui é o que, ó? Vamos desvendar o que é isso aqui. Isso daqui é, ó, ele tá dando aqui o anel aromático, né? Bem mal desenhado, mas vocês vão entender. Com o C, dupla O, CH3. O que é isso daqui? Isso daqui é um éster. Então aqui eu tenho éster, ó. Tá ok. E aqui eu tenho um álcool, né? A hidroxila ligada a carbonos aqui fazendo ligação simples, certo? Então eu tenho um álcool. Aqui, ó, eu já vejo de cara o éster, ó, C dupla O, né? Então, o que sobrou aqui? O A é o que? É o álcool. O A não é o éster, porque o éster já está aqui. Então, vamos lá. O A é o que? Metano? Não, metano é hidrocarboneto. Metanol? Pode ser. Metanol é nomenclatura de álcool. Éter? Não. Aqui... eu tenho álcool. Na transesterificação eu tenho obrigatoriamente um éster reagindo com álcool e não com éter. Ácido etanóico? Não temos ácido carboxílico aqui nos nossos reagentes. Anidrido etanóico? Não. Anidrido etanóico é uma função também, mas não é álcool. Então, tá vendo? A gente sobrou somente aqui com o álcool que vai ser o metanol, que vai estar reagindo aqui. Veja que se a gente saber o conceito, se a gente saber que a transesterificação é o éster mais o álcool, formando outro éster mais outro álcool, a gente já mata aqui sem muita confusão. Se a gente não soubesse do conceito, a gente tem que contar carbono, entender o mecanismo aqui, que aconteceu aqui, né? Mas essa questão ela cobrou exatamente isso, o conceito. Você saber que na transesterificação eu tenho éster reagindo com álcool, formando um éster e outro álcool. Tá certo, gente? Então... se a gente vê que é importante a gente saber transesterificação, é importante a gente saber uma esterificação também. A gente saber que quando o ácido carboxílico forma com... vamos lá, ó. Na esterificação, o ácido carboxílico ele reage com o álcool, ele vai formar uma substância X mais uma água. No caso foi o que essa questão aqui perguntou, só que da transesterificação. Se eu souber que na esterificação eu tenho ácido carboxílico com álcool formando éster mais água, pronto. Eu vou lá e tentar achar o éster aqui nas alternativas. Tudo jóia, gente?
Então vamos aqui para uma questãozinha. Essa questãozinha aqui eu acho ela muito complicada, mas eu coloquei para a gente entender qual que é o perfil dessas questões que o Enem vai trazer aqui de química orgânica, certo? Então vamos lá, ó. Hidrocarbonetos podem ser obtidos em laboratório por descarboxilação oxidativa anódica, processo conhecido como eletrossíntese de Kolbe. Essa reação é utilizada na síntese de hidrocarbonetos diversos, a partir de óleos vegetais, os quais podem ser empregados como fontes alternativas de energia em substituição aos hidrocarbonetos fósseis. O esquema ilustra simplificadamente esse processo. Então vamos lá, ó. Que função que é essa daqui, ó? Esse daqui é o C-OH, é o ácido carboxílico. Qual função orgânica eu tenho aqui? Hidrocarboneto, certo? Porque não tem nenhuma um composto formado só por ligações de carbono e hidrogênio, certo? Então note aqui, ó, eu tenho essa eletrólise aqui meio básico, né? E tem esse álcool aqui também, o metanol, né? KOH é uma base forte ou fraca? É uma base forte, né? Então vamos lá, ó. Então ele deu o processo aqui, ele pergunta, com base nesse processo, o hidrocarboneto produzido na eletrólise do ácido 3,3 dimetilbutanóico é o... Então vamos lá. Vamos ver aqui. Vamos desenhar esse daqui primeiro. 3,3 dimetilbutanóico. Butan, met, et, prop, but. Então tem 4 carbonos na cadeia principal. Então vamos lá, ó. C, dupla O, porque é um ácido carboxílico, né? OH. 3,3, então aqui é 1, 2, 3. Então aqui eu tenho 2 radical metil aqui, certo? Então ele pergunta, o que vai ser produzido aqui nessa eletrólise aqui, nessa eletrossíntese de Kolbe? Qual que vai ser o produto aqui, né? Qual é o hidrocarboneto formado, né? Aqui nesse processo. Então, gente, primeiro vamos analisar essa questão. Eu tenho certeza que vocês nunca estudaram e não têm decorado o que forma na eletrossíntese de Kolbe. Então note que essa questão ela vai cobrar da gente um raciocínio, a gente analisar o que está acontecendo aqui e ver o que vai acontecer, o que vai formar no nosso produto. Vocês concordam? Então vamos analisar aqui friamente o que está acontecendo aqui. Vamos desenhar essa reação aqui, ó. Então vamos lá, eu tenho esse composto aqui, ó, CCC. Eu tenho aqui esse daqui é o butano, né? Então eu tenho aqui, ó, o ácido propanóico, né? Então vamos desenhar ele aqui, ó, C. Eu tenho 2 dele, C dupla O, OH, né? Como eu tenho 2 dele, então vamos desenhar ele aqui, ó. Vou desenhar aqui do inverso pra gente ver porque tá acontecendo a descarboxilação, tá saindo CO2. C dupla OH, CC. O que tá acontecendo aqui, gente? Eu tô pegando esse composto e tô tirando carbono dele. Tô tirando CO2, então eu tô tirando essa parte aqui da molécula, ó. Eu tirei isso daqui e liguei essas outras pontas da cadeia aqui, ó, e formei o butano. Então é exatamente isso que acontece. Essa eletrossíntese de Kolbe, eu não sei, mas eu tô deduzindo isso pelo raciocínio aqui da questão, porque é isso que ela cobra. Pelo que eu percebi aqui, ela tá tirando o carbono aqui, ó, essa parte aqui, essa carboxila aqui, certo? Então vamos desenhar aqui esse nosso outro composto, ó. Vamos desenhar ele aqui de novo, ó. C dupla O, né? Então vamos lá, ó. Ele é o 1, 2, os 2 radical aqui, né? E aqui. Então tem esses 2 compostos. Então eu vou descarboxilar aqui, vou tirar esses 2 carbonos e vou ligar essas 2 partes aqui da cadeia. Vou formar o quê? Vamos lá, ó. Vou começar daqui, ó. C, carbono, e agora eu continuo aqui, ó, que daqui ligou aqui. Carbono, C. Deixa eu cortar aqui que senão vai ficar parecendo que é. Então é esse composto aqui que formou. Esse daqui é nosso hidrocarboneto, certo, gente? Essa questão aqui, na verdade, ela não cobra decoreba. Ela cobra você analisar
o exemplo que eles deram e aplicar isso no seu composto. Então ele cobra mais ou menos raciocínio, tá joia? Então, e agora a parte da matéria, né, que é nomenclatura. Então vamos lá, ó. Nome de hidrocarboneto. Primeira coisa, eu pego a cadeia principal, conto o número de carbonos. Então vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 é o que? X. X. Tem ligação dupla? Não tem. Então é ano, hexano, certo? Se tivesse uma dupla, eu ia numerar ela e colocar X, o número onde está a dupla, eno. Se tiver uma tripla, é ino, tá certo? Então aqui é o hexano. Os radicais, aqui eu posso começar tanto daqui quanto daqui. Então esse aqui vai ser o carbono 1, carbono 2, carbono 3, 4, 5 e carbono 6. O radical, eu tenho 2-metil no carbono 2, então vai ser 2,2. Eu tenho 2-metil no carbono 5,5,5. Se são 4-metil, então é tetrametil. Vou abreviar aqui porque não vai dar. Tetrametilhexano. Qual que é? Aqui, ó, 2,2,5,5 tetrametilhexano. Tá certo, gente? Então, acabou. Gente, então, comentários sobre a prova de química do Enem. Primeiro, questão muito difícil, é uma questão que algumas questões são muito difíceis, não devem preocupar, né? Eu lembro que quando eu fui fazer o Enem, tinha questão lá muito difícil. Eu passei, foi no Enem 2019, tinha questão muito difícil, né? E eu sempre fui assim, ó, eu li a questão uma vez, eu não veio na minha cabeça o que eu tenho que fazer, eu já pulava. Se desse tempo, eu voltaria nela. Por quê? Se a gente não consegue matar ela ali de cara, né? A não ser que a gente esteja muito disperso, quer dizer que ela não é uma questão muito fácil. Então, se não é muito fácil, então às vezes eu vou dar prioridade para ela se sobrar um tempinho, certo? Nesse caso aqui dessa questão, é uma questão que assim, é um pouco complicada, só que é pra gente entender como é que é a prova, o perfil da prova, né? Nesse caso aqui, a prova cobrou que eu tenho que saber que na transesterificação eu tenho éster reagindo com álcool, formando outro éster e outro álcool. Se eu saber isso, eu mato a questão. Nessa daqui é uma questão completamente diferente. Ela cobra se analisar a reação dada e você fazer uma aplicação. Então, isso daqui cobra mais raciocínio e depois cobra uma teoria aqui que é de nomenclatura. Tudo bem, gente? Então, pra gente analisar mesmo o perfil das questões, gente. Tá, joia? Então, gente, sobre química orgânica era isso. Espero que tenha sido produtivo, né? Que vocês tenham entendido o conceito. Dá uma olhadinha aqui, ó, nessas questões dos hidrocarbonetos. Vê essa questão aqui da polaridade. Vai ter uma aula sobre isso, que isso aqui é muito importante. Solubilidade em água, forças intermoleculares, né? Nomenclatura é importante, certo? Aqui nos álcoois, né? Analisar bem a estrutura. Amina, saber o que é uma amina primária, secundária, terciária, diferenciar a amina de amida, lembrar que a amida é o radical ligado à carbonila, né? Ver bem aqui essa questão, tá vendo como é cobrada essa questão da força intermolecular na orgânica também, né? Aqui, a diferença de enol, fenol e álcool, é uma questão que foi boa pra gente ver aqui as funções orgânicas, né? A gente viu éster, acetona, tá joia, gente? Então, por hoje era isso e espero que vocês tenham uma ótima prova, que dê tudo certo, vá com calma. O que tá difícil, não tá difícil só pra você, tá difícil pra todo mundo. E de verdade, assim, que vocês tenham uma boa prova e tomara que essa aulinha aqui tenha sido produtiva e vocês conseguiram rever alguns conceitos. Tá bom, gente? Então, era isso que eu queria trazer mesmo. E tudo de bom, que Deus abençoe a prova de vocês e vocês. Usa máscara, não aglomerem aí e que vai dar tudo certo, gente. Tamo junto, tudo de bom aí pra vocês.